essa é a nossa fonte de alimentação. Nós vamos trabalhar com ela nessa experiência e em outras experiências em que se usa uma fonte de alimentação de corrente contínua. Ela tem aqui, então, 3 grupos de saídas. Esse primeiro grupo aqui são saídas positivo e negativo de uma voltagem fixa, que a gente não vai usar nessa experiência. E aqui eu tenho, na verdade, 2 fontes, né, onde eu tenho positivo, negativo e o terra. Positivo, negativo e o terra. E esses 2 botões eu controlo uma das fontes, e esses 2 botões eu controlo a outra. Aqui eu tenho um ajuste de voltagem, então eu coloco ali, ó, por exemplo, 4,5 volts, vai aparecer essa diferença de potencial entre esses terminais aqui, o positivo e o negativo. Esse botão de corrente ele é um limitador de corrente, significa que se eu quiser regular um valor de corrente máximo, limite, eu ajusto. Nas nossas experiências eu vou trabalhar sempre com ele no máximo, que eu quero que a corrente fornecida pela fonte de alimentação seja exatamente a corrente solicitada pelo circuito, ou seja, vai depender de como o circuito é montado e quais são os componentes que a gente tem lá. Hoje a gente não vai usar essa outra fonte, vou deixar ela aqui em 0, né, e não vamos precisar de trabalhar com ela. Então eu vou ligar o positivo da fonte nessa saída e o negativo nessa saída. Essa conexão aqui do terra, algumas vezes é necessário, mas no nosso caso, a gente tem o sistema de alimentação de energia já é aterrado. Então a gente não precisa se preocupar com essa conexão. Eu vou trabalhar sempre, começo aqui no 0 volts, então posso montar o meu circuito dessa forma, não tem nenhuma voltagem aqui, então é seguro, não dá nenhum problema. Bom, pessoal, a gente vai montar o circuito e vamos fazer as medidas com o multímetro, né? Então, o multímetro, ele tem várias funções, né, com as quais a gente pode trabalhar. A gente pode usá-lo como voltímetro ou como amperímetro, no caso dessa experiência. A gente vai precisar de um voltímetro e de um amperímetro. Então, ó, amperímetro, o que a gente faz? A gente vê qual é a escala de amperímetro, está aqui, ó, ampere corrente contínua. Tem o A e esse risquinho contínuo. Então eu ajusto o meu medidor e tem várias faixas de trabalho para corrente. Então eu posso trabalhar com correntes até 200 miliamperes, até 20 miliamperes, uma corrente pequenininha, ou então até 10 amperes. Lembrando que se eu selecionar essa escala para corrente grande, até 10 amperes, eu tenho que fazer a conexão nesse conector, nessa entrada aqui e nessa entrada aqui. Então, ó, o negativo a gente sempre conecta nesse comum, né? Ó, tem esse com. E o positivo, se for amperímetro para corrente grande, eu conecto aqui. Se for voltímetro ou amperímetro com corrente pequena, eu conecto aqui. Então, eu tenho aqui ajustado, eu vou ajustar, eu sei que minhas correntes não são muito grandes, eu vou ajustar para a escala de 0 até 200 miliamperes e vou usar essas 2 entradas aqui, vou conectar aqui. Bom, então esse vai ser meu amperímetro. E esse aqui vai ser o meu voltímetro. Você vê que é o mesmo equipamento, né? Só vou ajustá-lo para uma outra escala. Então aqui estão as escalas de voltagem, corrente contínua, está aqui o risquinho contínuo. E eu vou usar uma escala que pode ser de 0 a 500 volts, que é muito grande, 0 a 200 volts, 0 a 20 volts, 0 a 2.000 miliamperes, que é igual 2.000 milivolts, digo, que é igual a 2 volts, né? Por que existe essa terminologia aqui, 2.000 mili? É porque quando você indica que a unidade é milivolt, não submúltiplo do volt, então a leitura na escala, né, onde tiver esse ponto, é milivolt. Então por isso que o maior valor aqui é 2.000 milivolts, né? Já quando eu coloco aqui, ó,
Nessa aqui, então 2000 é ali. Se eu colocar aqui máximo de 20 volts, a unidade vai ser então volts, né? E esse ponto aqui significa, por exemplo, se eu tiver 1.00, significa 1 volt. Então esse cara aqui vai ser o meu voltímetro.